História do antifascismo no Brasil. Olá pessoal, hoje eu vou falar um pouquinho sobre os antifas brasileiros, né? A gente tem uma rica tradição também antifascista, não é só europeia, né? Que é pouca contada aqui no Brasil. Ficou muito na moda esses filtros de antifascismo, né? Na internet, no Facebook. E muitas pessoas que são contra o Bolsonaro falam que são antifascistas. Felipe Neto, por exemplo, antifascista. Outros políticos brasileiros. Mas por meio da história, né, um pouco que eu vou contar aqui, a gente vai ver que não é simplesmente votar numa pessoa que não seja fascista que é antifascista. Antifascismo carrega alguns valores, né, e algumas estratégias de luta histórica contra o fascismo, contra o crescimento do fascismo e também de combate quando ele está ativo. A historiografia do movimento operário antifascista coloca como a origem desses grupos antifascistas não aqueles grupos antifascistas de 1930 autodeclarados, mas a origem deles numa luta contra o conservadorismo, né, da extrema-direita, um tipo muito especial que estava acontecendo ali em algumas situações, né? Por exemplo, o bonapartismo na França, uma extrema-direita católica na Itália, enfim, todos esses grupos que vão fazer esse contraponto a isso, não só o liberalismo, que vão ser grupos que vão ser a origem desse antifascismo. E no Brasil também. Existe um grupo aqui de um jornal de 1901 chamado A Lanterna. Era um grupo anticlerical que lutava contra a influência da Igreja Católica na política brasileira. Mas ele não era só isso. Quem dava o tom dele eram anarquistas, né, mas também socialistas heterodoxos, maçons, espíritas e outros grupos de religiões minoritárias também. Mas, apesar disso, não era uma síntese tão heterodoxa. Eles falavam muito ali da necessidade do movimento operário, da ação direta, do anticapitalismo. Então eram grupos da esquerda radical e de minorias religiosas à extrema esquerda. Então eles estavam na origem desse antifascismo. E é sintomático que esse jornal também seja um porta-voz do antifascismo na década de 1930. Ali na década de 1920, no Brasil, quando o fascismo estava, né, crescendo ali na Itália e Alemanha, já vão ter grupos aqui no Brasil antifascistas. Então um jornal chamado La Difesa, um jornal para a comunidade italiana, né, porque eles estavam sabendo disso, se comunicando, então eles vão estar bem espertos, bem antenados com essa movimentação fascista, tanto lá quanto aqui, que os imigrantes italianos percebiam e estavam adentrando o fascismo no movimento operário. E esse jornal era escrito por um socialista ligado ao Partido Socialista Italiano da Itália, Francesco Frola. Mas também tinham anarquistas, né, sindicalistas revolucionários, como um Angelo Bandoni, que era um dos principais anarquistas italianos aqui do Brasil, do movimento operário de São Paulo. Outro jornal interessante nesse período foi em Porto Alegre, o Action. Era um jornal para a comunidade alemã, que fazia essa mesma ponte, né? E estava ligado ali com os anarquistas de Porto Alegre, que estavam bem antenados a esse antifascismo. E era uma liga antinazista. Eles falavam que depois começou a congregar socialistas, trabalhadores, né, do movimento operário contra esse nazismo que já estava ocorrendo ali, né, na década de 20 e começo da década de 1930. Mas o primeiro grupo que vai ter uma inserção mesmo, unindo vários grupos, vai ser a FUA, né, a Frente Única Antifascista, que estava ali ligada com a Liga Comunista, um grupo que era trotskista, né, no Brasil, e o Partido Socialista Brasileiro recém-fundado. Então esses socialistas, né, e comunistas vão se unir para fazer frente principalmente ao integralismo, que era essa versão fascista brasileira, né, que começava ali a ascender no movimento operário. Eles começaram a ficar bastante preocupados com isso também. A FUA foi criada em 1933, então também depois do golpe do Vargas, que alguns trabalhadores estavam vendo ali por causa do corporativismo bem parecido com o fascismo e tudo mais. Então era hora de fazer frente. Os anarquistas vão ficar receosos por causa desse caráter partidário, né, de fazer parte dessa frente, embora estava sempre ali se comunicando nos meetings, né, nas reuniões operárias e nas manifestações.
E o Partido Comunista Brasileiro, por causa das orientações da União Soviética de sair das frentes únicas antifascistas no mundo, porque tinham medo de perder a hegemonia do movimento operário, decidiram fazer o Comitê Antiguerreiro, né, que eles falavam que era uma frente contra o fascismo pela base, né, uma construção anticapitalistas, porque eles viam o fascismo como só um alongamento do capitalismo. Então, destruindo o capitalismo ia destruir o fascismo. Então, essa era a estratégia deles. Porém, também militantes do PCB na própria base, porque eram ex-anarquistas também e tudo mais, participavam, né, das reuniões também da FUA e dos atos também. Essa articulação vai ter uma vitória. Em 1934, né, teve um comício integralista na Praça da Sé, no centro de São Paulo, e integrantes da FUA e anarquistas e também comunistas do Partido Comunista Brasileiro vão fazer um ato lá com trabalhadores expulsando, né, esses integralistas de lá, mas vai ter um confronto, vai ter faca, vai ter arma, né, vai ter porrada e a polícia vai interceder. Mas o movimento operário, na época, e tanto a historiografia, considera uma vitória porque o integralismo não conseguiu ascender aí, né? O Vargas também teve que reprimir o integralismo também e o fascismo italiano também, porque vai se aliar aos Estados Unidos e tudo mais. Então foi uma vitória contra essa ala bastante conservadora, né, do Brasil que estava ascendendo ali e não conseguiu contaminar muito o corporativismo de Estado do Vargas e tudo mais. Em 1935, ano depois, a gente vai ter a Aliança Nacional Libertadora, proposta ali, né, pelo Partido Comunista Brasileiro, mas unindo vários antifascistas, vários grupos que colavam junto com essa organização oficialmente ou também através dos seus atos e espaços também, né? Anarquistas, socialistas diversos. E essa organização vai fazer frente ao corporativismo do Getúlio Vargas e esse Estado nacional bastante forte que ele vai implementar, também bastante repressivo contra o sindicalismo e tudo mais. E vai tentar também, a partir disso, uma revolução, né, que vai falhar, mas vai deixar esse traço radical na Aliança Nacional Libertadora. Mas a história do antifascismo não acaba aí. Muitas pessoas acham que, né, depois da Aliança Nacional Libertadora de 1937, acaba a história do antifascismo. Na década de 1980, quando teve a redemocratização, esses grupos radicais que vêm dessa tradição antifascista, né, comunistas, anarquistas, tudo mais, eles vão retomar essa luta antifascista, porque desde a década de 1970, grupos neonazistas e neofascistas estavam ascendendo na Europa, o que causava preocupação também para esses militantes que acompanhavam o antifascismo. Então, uma das frentes contra o fascismo muito grande vai ser no movimento anarcopunk, contracultural. Vai ser das feministas que traziam esse debate, né, do gênero, do patriarcado também nessa época. E de grupos diversos também que colocavam outras pautas no antifascismo, além da questão econômica, conservadora, como a questão, por exemplo, da raça. Então, muitos movimentos negros, né, movimentos antirracistas vão colocar também a pauta do antifascismo, ligando ali, né, o racismo brasileiro com com uma potência dada a um certo fascismo ou conservadorismo também. Esses grupos vão discutir, né, divergir em vários momentos sobre a luta do antifascismo, mas vão convergir em determinados assuntos, desde aquela época até hoje, que o fascismo não se derrota com eleições ou só vencendo guerra, porque também depois da Segunda Guerra Mundial o fascismo continuou, ele está aí, né? Até em chefes de Estado. Para vencer o fascismo, esses grupos consideram que tem que ter um trabalho pela base, uma construção de uma cultura política antifascista, né, que esteja de acordo com todos esses grupos, anarquistas, socialistas, feministas, antirracistas, que é o fim do conservadorismo, né, então combater todo essa parte conservadora da classe trabalhadora que é sempre mobilizada pelos fascistas,
né, para ascenderem. O capitalismo também, porque ele tem uma ligação, né? O fascismo, na verdade, é um alongamento do capitalismo e de uma classe nacional que se sente ameaçada por medo de revolução, medo de algum levante operário ou de ganhos mesmo da classe trabalhadora ou de oprimidos. Então, é essa cultura política antifascista trabalhada ali na luta de terras, né, dos indígenas e quilombolas, nas ocupações, na classe trabalhadora, no sindicalismo, né, nas suas reclamações econômicas, nas escolas, nas ações de educação de gênero antimachistas, nas ações antirracistas educativas ou de ação direta, como a gente está vendo nas manifestações, que vai, né, combater o fascismo desde a base e também construir uma força social, uma base forte para que quando ele chegue em algum lugar, né, cria grupos antes de ascender ao poder ou chegue mesmo ao poder, possa confrontá-lo. Então é só o poder popular, só essa construção, essa força social, esse movimento da base pode derrotar o fascismo. Essa é a verdadeira história antifa no Brasil. Valeu, galera!